responde uma coisa, meu amigo. Por que o templo de Salomão e o templo de Herodes tinha várias portas, mas o tabernáculo só existia uma? Venha estudar comigo a palavra de Deus. Venha entender o que Deus queria dizer ali na planta do tabernáculo e mostrando para Moisés e mostrando a todos nós que só existia uma porta de entrada. O que Deus queria falar? Venha comigo aprender a palavra de Deus. Um forte abraço. Eu aguardo você. Olá, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você. E como você sabe, o tema desse trimestre nós vamos nos aprofundar acerca do tabernáculo. E a lição que vamos estudar hoje é a lição de número 3. Entrando no tabernáculo, o pátio. É importante também falar para você que esta lição, ela tem um texto de ouro, um texto áureo, e ela diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. João capítulo 10, versículo 9. Existe a verdade prática, e a verdade prática fala: para entrar à presença de Deus, no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. Também esta lição, ela traz um objetivo geral, e o objetivo geral diz conscientizar acerca da centralidade de Deus na Igreja de Cristo. Número 1, esse objetivo geral, ele está baseado, primeiro, número 1, apresentar o pátio entre as tribos de Israel. Segundo, expor a construção da cerca do pátio. E terceiro, enfatizar a porta do pátio. O assunto que estamos estudando, ele é recheado de sombras, tipos e mistério. Por exemplo, ele é rico em tipologias e ele é rico em muitas mensagens figurativas. Observe que o tabernáculo, ele tinha uma porta, não tinha portas laterais, não tinha portinholas dos fundos, mas ele tinha uma porta somente, o tabernáculo. Observando o templo de Salomão e o templo de Herodes, ele tinha várias portas, muito diferente do que o tabernáculo. Vale ressaltar também que, número 1, esse pátio, que é o pátio entre as tribos de Israel, nesse tópico número 1, ele fala algo importante, interessante, porque ele é subdividido em 3 pontos. Primeiro, as montagens provisórias do tabernáculo. Segundo, a posição do pátio do tabernáculo. E terceiro, a posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Queridos, o tabernáculo, ele era muito diferente do que pode-se olhar e se observar comparado ao templo de Salomão e ao templo de Herodes. Primeiro, o tabernáculo, ele era transitório.
o tabernáculo, ele era um período, ele era uma fase, ele era um processo passageiro. Também, o que vale ressaltar é que a responsabilidade da tribo de Levi, que era a tribo que cuidava das características de armar e desarmar o tabernáculo enquanto se caminhava pelo deserto, observando isso, se percebe algo importante para aprendermos nesta lição. Primeiro, o subtópico número 2, ele diz a posição do pátio do tabernáculo. É importante salientar que o pátio do tabernáculo, ele tinha uma porta de entrada, mas também as características deste tabernáculo eram muito interessantes para podermos expressarmos aqui. Primeiro, o projeto de Deus era ficar no centro do povo. Deus sempre queria ficar entre o povo, se manifestar com o povo. E a presença de Deus, a prioridade de Deus era que sua presença estivesse no centro do povo. Observando isso, é que a gente percebe que quando olhamos a planta do tabernáculo, olhamos que tanto para a direita e para a esquerda, para o norte e para o sul, percebemos que as tribos de Israel estavam 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Se percebe que em todas as áreas desse retângulo que era a planta do tabernáculo, estava, na verdade, as tribos de Israel. Isso representava que o que Deus queria, por intermédio da planta do tabernáculo, era estar no meio do seu povo. Observando também o que diz aqui, que é o terceiro subtópico, a posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Esta posição se refere que de frente para a porta principal de acesso ao tabernáculo estavam os exércitos de Judá, Issacar e Zebulon. Aos fundos estava do oeste para o ocidente estava as tribos de Manassés, Benjamim e Efraim. E também ao norte estava a tribo de Aser, Dan e Naphtali. E também observando que ao sul estava aqui, na outra lateral do tabernáculo, estava a tribo de Rubens, Simeão e Gade. Observando isso, era um total de mais de 600 soldados. Eles com uma característica a partir de 20 anos de idade. O tabernáculo, ele era não somente pelo ponto de vista sagrado e respeitado pelo povo de Israel, mas existia também ali várias ameaças e possibilidades de invasão. E o que Deus queria, na verdade, ali mostrar ali que a sua presença ela era protegida. Os exércitos ali, eles estavam, na verdade, de uma forma figurada, somente para explicar, conforme Zacarias capítulo 4, versículo 6, que não é por força e nem por violência. Ou seja, a manifestação de Deus, ela sempre estava dentro do retângulo do tabernáculo. Observe que também existia as cercas que limitavam o espaço. Os exércitos ficavam do lado de fora, tanto na frente quanto atrás, ou seja, eles estavam completamente distantes do tabernáculo. Isso queria demonstrar
que a manifestação de Deus era completamente significativa ali na mediação da planta do tabernáculo. Isso demonstra que para chegar à presença de Deus, para ter um encontro com Deus, não é por força, porque os exércitos ficavam lá fora representando o quê? Que o exército, ele traz um sinônimo de força, de violência, de prepotência, de subjugar. Mas o que Deus queria manifestar e falar no tabernáculo era que o homem precisava vir de forma voluntária. Ele precisava vir não por força e nem por violência. Também fazendo também uma avaliação também do que diz aqui, que é o segundo subtópico, o segundo tópico, melhor falando, ele fala a construção da cerca do pátio. A construção da cerca do pátio, ele fala, número 1, que é o subtópico, o cortinado de linho branco da cerca do pátio. Número 2, ele fala sobre colunas, cortinas e varais do pátio. E número 3, ele diz a cerca de linho, santidade e a justiça de Deus. As simbologias e tipologias que encontramos no tabernáculo apontam para a igreja, apontam para o futuro. Assim como o tabernáculo, ele era transitório, ele era temporal, mostrava também, na verdade, para a igreja que está vivendo nesta era, que nosso chamado, ele não é para ficar aqui, o nosso chamado é para ficar ali no céu de glória. Também, mostrando também, olhando para o tabernáculo, o que Deus queria mostrar para eles, que a transitoriedade dos tempos ali, não era para eles se acomodarem ali. Ia chegar o momento que eles iam chegar na terra prometida, iam chegar no seu propósito, e chegaram capitaneado pelo servo de Deus, o capitão Josué, filho de Num, ele que foi o sucessor de Moisés, o homem mais manso da terra. Outro fator também que vale ressaltar é que, número 1, ali se percebe quando se refere ao linho branco. O linho branco, ele é o linho que representa a pureza. Representa a pureza. Observe também que no ponto número 2, ele mostra também uma característica ali que fala de colunas, cortinas e varais do pátio. Essa característica, por exemplo, das colunas, era feita de uma madeira conhecida pela tradição judaica como uma madeira que os judeus, por tradição, a julgavam como uma madeira respeitada, santa, pura. Por quê? Porque foi dessa madeira chamada acácia, e o nome acácia quer dizer inocente, ou seja, sem maldade. E ela ficava na frente do portal de entrada, e em muitos outros utensílios, esta madeira acácia, ela estava presente, inclusive eram revestidas ou de bronze ou até mesmo de ouro, como foi a Arca da Aliança. O que é importante dizer é que essas colunas, elas representam força. Elas representam força porque eram simplesmente revestidas de bronze.
E o bronze, ele ou cobre, como algumas outras versões ou traduções mostram, a gente percebe literalmente que essa coluna revestida quer dizer força, vigor. Outro fator também, quando se refere às cortinas. Quando se refere às cortinas, essas cortinas que ficavam na parte triangular, como que cercando o tabernáculo, além essas cortinas, elas eram de linho. E essa característica do linho era muito presente no tabernáculo. Por exemplo, ela estava no véu do tabernáculo. Elas estavam também nas vestes de Arão, o sacerdote chamado por Deus. E também elas estavam nas cortinas do templo, do tabernáculo. Então, o linho, ele representa ali a pureza, a santidade. E também os varais do pátio, que era a base para poder suportar e segurar ali as bases que seguravam e que impediam que pessoas de fora vissem o que estava acontecendo dentro. Tinha 2,25 metros de altura. A característica do que Deus queria mostrar é que quem estivesse fora não passasse a perceber o que está acontecendo dentro. É por isso que na vida cristã as pessoas não conseguem entender por que que o crente é alegre, mesmo tendo dificuldades e problemas e perseguições, porque está fora. Muitas das vezes as pessoas não conseguem entender por que que eles vivem uma vida feliz sem estar bebendo, se drogando, se prostituindo ou fazendo qualquer outra coisa. Pelo contrário, a presença de Deus os basta. O segredo disso é porque eles estão dentro do tabernáculo espiritual. Eles estão dentro do projeto de Deus. Quem está fora não percebe o que está acontecendo dentro. E o maior segredo que acontece dentro está dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Um outro fator também que é importante salientar é que essa característica de simbologias bíblicas e tipologias bíblicas no Antigo Testamento, ela é tão recheada, ela é tão rica, ela tem tantas informações que haveria tempos e tempos para a gente poder, na verdade, expressar isto aqui. Um outro fator também, já prosseguindo, vamos para o terceiro tópico. E o terceiro tópico fala a porta do pátio. A porta do pátio. Primeiro, no primeiro subtópico diz a porta do pátio, uma tipificação do único caminho. Êxodo, capítulo 27, versículo 16. E este tópico, ele é subdividido em 3 subtópicos. O primeiro, acabei de falar. O segundo, fala sobre as 4 colunas e suas bases, uma tipificação do Evangelho, conforme Êxodo capítulo 27, versículo 16. E também o terceiro subtópico fala as cores da cortina de entrada, diversos tipos, Êxodo 27, 16. Primeiro, quando se refere a essa etimologia bíblica ou essa exegese bíblica acerca de porta, isso é muito rico. Primeiro, porque existe pelo menos
as 7 mais destacadas portas da Bíblia, ou mais conhecidas portas da Bíblia. Entre elas está a porta do céu, em Gênesis capítulo 28, versículo 17. Aquela que Jacó, quando sonhou, ele viu, na verdade, anjos subindo e descendo. Outra porta que aparece é as portas do inferno, onde Mateus 16, 18, a Bíblia fala assim, que Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também a outra porta famosa na Bíblia é a porta da justiça. Salmo 118, versículo 19. Outra situação também falada também é a porta dos lábios. Salmo 141. A pessoa que consegue, com a sua sabedoria e até mesmo diligência e respeito, ela consegue manter os seus lábios travados e só falar o que é necessário. Também a porta da graça, Lucas 13, 24, que é uma porta que fala sobre a oportunidade de salvação, do homem ter um encontro com Deus, se achegar ao eterno. E também fala também da porta do coração. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. É quando o homem ouve o evangelho e recebe, na verdade, esta palavra e decide abrir o seu coração para Deus. E o último aqui é a porta da cidade de Deus, registrado em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, onde a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque eles terão o direito para entrar na cidade santa pelas portas. Ou seja, o que vale ressaltar nesse tópico é o que diz a Bíblia em João 10, 9, quando Jesus se apresentou aos discípulos dizendo: eu sou a porta. Isso faz toda a diferença, porque o pastor ele tinha que abrir a porta para as ovelhas entrar. Ele tinha que abrir, chancelar a entrada. E a Bíblia diz assim: entrará, sairá. A Bíblia diz da seguinte forma que todo aquele que consegue, na verdade, entender isso, é o que diz a Bíblia aqui: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Esse versículo sagrado aqui, esse texto sagrado, ele mostra, na verdade, o papel do pastor, que é abrir e dar oportunidades para as ovelhas conhecerem a Deus. Também vale ressaltar que no segundo subtópico fala assim: as 4 colunas e suas bases, uma tipificação do evangelho. Na entrada do templo na entrada do tabernáculo existia as colunas principais ali da entrada. E essas colunas principais eram 4. 4 na Bíblia demonstra os 4 evangelhos. Todo pregador que quer sustentar as suas convicções acerca do Cristo ou do cristianismo, ele precisa usar como plataforma o evangelho, que foram os atos escritos e testemunhados pelos apóstolos, que é o evangelho de Mateus, evangelho de Lucas, evangelho de Marcos e o evangelho de João. Todos eles trazem as narrativas
do Sagrado Cristo, e que todos eles, na verdade, demonstram pelos os atos do Salvador, que ele era o Salvador do mundo. Também é importante também salientar que as cores da cortina de entrada, diversos tipos, nesse retângulo do tabernáculo, lá na frente da entrada. E lá tinha 4 colunas, como acabei de falar, mas lá também tinha 4 cores. Essas 4 cores, o azul era o principal. Ele mostrava o céu de glória. Mostrava para os israelitas, para os judeus, que aquilo ali era temporal. O que era eterno era o céu de glória. Segundo, mostrava também a púrpura. Púrpura era usado pelos reis, os reis e nobres de grandes reinados que ali existia. E também o carmesim, que mostra também o processo de humilhação, o processo que Cristo passou na cruz, o processo do sofrimento da cruz no Calvário. Também mostra o branco, que representa o justo e a justiça, ou a justiça dos santos. Bem, queridos, neste assunto que estamos estudando, acerca do tabernáculo, ele é tão rico, tão forte e tão cheio de informações e de tamanhas convicções que apontam para o futuro, que é importante salientar que hoje, quando olhamos a planta do tabernáculo, cada situação que Deus passou para Moisés e Bezaleel executou e construiu juntamente com Aholiabe, eles tinham, na verdade, têm uma informação de futuro para a igreja. Aqui eu quero te agradecer. Muito obrigado pela tua atenção. Que a mão de Deus, o eterno Deus de Israel, que estava no tabernáculo, pela presença dele, com a arca da aliança, e que estavam depois no templo de Salomão, no templo de Herodes, e que estava no meio do seu povo, que esta mesma presença, hoje ela está, por intermédio do Espírito Santo, nos nossos corações, representando sim toda a Shekinah de Deus, toda a presença de Deus. É por isso que o cristão, ele precisa entender que quando ele está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus te abençoe e te guarde. E eu aguardo você na próxima aula. Um forte abraço.